Olá, minha galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Então, meus amores, a tia hoje, né, vai aí finalizar um comentário rápido do nosso conteúdo aí de geografia, que nós trabalhamos agora, né, finalizamos, né, as nossas aulas de revisão do conteúdo de geografia, onde nós abordamos, né, todo o capítulo 2 que falava sobre os aspectos naturais, né, do continente europeu, ok? Onde a tia deixou para vocês, né, atividades de contextualização do livro e exercícios no livro de atividades, e a tia mandou o gabarito para que vocês pudessem corrigir essas atividades aqui em relação ao capítulo 2, certo? Bom, continuando, a gente também comentou bastante, né, sobre o capítulo 3, que também fala sobre a Europa, só que aí num outro olhar, né? Falando aí sobre a regionalização, sobre a conceituação da divisão, né? Do continente europeu, de como que ele foi feito, né? E realizado ao longo de tantos anos aí, de guerras, de lutas, né? De processos históricos diferentes, né? Então, galerinha, vamos lá. Falando um pouquinho aí rapidamente, né, do nosso continente europeu, o nosso capítulo 2, que fala basicamente sobre os aspectos naturais, ele, né, o livro convida a gente aí a falar um pouco sobre a questão da formação do continente europeu a partir da formação da Eurásia, né? A Europa, ela hoje possui aí uma grande diversidade, né, étnica, cultural, mas sobretudo no seu relevo. A gente tem aí, né, uma gama aí muito grande de aspectos da nossa paisagem da Europa que vem justamente desse período da formação, né, dos continentes. Então, vocês já estudaram isso, sabem, né, que há muitos anos o nosso planeta Terra ele só tinha um único grande super aí continente, que era a Eurásia. E com o passar do tempo, né, a Pangeia, que é esse grande supercontinente, ela vai se fragmentar e a gente começa aí a ter a separação dos continentes, e a Eurásia, né, vai se tornar aí a união da Europa com a Ásia, e depois, com o passar do tempo, a gente tem aí a caracterização, a regionalização dos continentes em europeu e asiático, tá bom? Uma outra coisa também muito importante aí que a gente pode abordar e falar, né, é sobre essa caracterização aí desse super aí grande continente, falando também da questão histórica e cultural, né? Por exemplo, a gente tem aí uma grande distinção entre os europeus, que na sua maioria são cristãos, e na Ásia a gente já tem aí uma característica religiosa completamente oposta, né? A gente vai ter gente aí que vai praticar o budismo, o hinduísmo, o islamismo, né? Religiões completamente adversas do cristianismo que tomava conta de toda a Europa, tá bom? Vamos lá, galerinha, continuando aí. O que mais que a gente pode falar sobre o continente europeu? A gente também pode destacar aí, né, a questão do seu relevo, principalmente das planícies e dos planaltos, né? Na sua maioria, são formações muito antigas, tá? De longas datas aí, desde a época da formação do planeta Terra. E uma coisa aí a gente percebe na Europa que é muito bom. A gente vai ter uma grande variedade, né? Uma grande quantidade de lugares que tenham o carvão mineral, que vai ser fundamental para a industrialização na Europa, principalmente, né, na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, e mais tarde aí para os outros países que vêm fazer aí a sua Revolução Industrial também, né? A Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, a Polônia, a Ucrânia, a Rússia, alguns deles até vindo fazer depois a segunda Revolução Industrial, né?
Outro ponto de destaque aí no capítulo 2 é falar sobre a hidrografia. A hidrografia é um outro aspecto aí do continente europeu que merece destaque, né? Porque possuem aí grandes, né, e vastos rios, e esses rios eles servem tanto para a questão, né, da produção de pesca, né, de alimentos aí que vêm do mar, né, marinhos e tudo mais, e dos rios também, que acabam desembocando aí nesses mares, no Oceano Atlântico, também no Oceano Mediterrâneo, lá no Mar Mediterrâneo, né? Então, esses rios, né, que vão trazer aí uma grande produtividade, né, para as cidades que ficam em torno do continente europeu. Então, a gente vai ter aí, né, em Londres, a gente vai ter o Rio Tâmisa, em Paris, o Rio Sena, né, em Hamburgo, o Rio Elba, que são usados, né, tanto para a questão de pesca e tudo mais, mas principalmente também para a questão do transporte de grandes volumes de mercadorias e cargas pesadas, por ser um transporte mais barato, né, que vai trazer aí também consequências menores aí para a Europa. A tia colocou aí para vocês uma imagem mostrando aí os principais rios da Europa, tá? E aonde esses rios eles se encontram. O rio Volga em Moscou, o rio Reno em Berlim, o rio Tejo em Lisboa, o rio Dvina aqui na Rússia, o rio Tâmisa em Londres, o rio Sena em Paris e o rio Danúbio em Veneza, tá? São alguns dos rios aí que mais se destacam. Bom, em relação à questão do clima, né? A gente tem aí na Europa um clima predominantemente temperado a frio, né? Principalmente, né, na parte mais norte aí do continente europeu, que é mais próxima das camadas polares. Então, a gente vai ter aí muitas regiões com baixas temperaturas e neve, né? Em grande parte aí do ano, porque faz muito frio, certo? Outra coisa legal aí que a gente fala é da questão da diversidade da vegetação, né? Por a gente observar aí que o continente europeu possui uma grande variedade de climas, é lógico que a vegetação também vai acompanhar aí essa diversidade. Então, esses vários exemplos de clima aqui, todos eles ocorrem no continente europeu. No clima polar, a gente vai ter a vegetação de tundra, no clima frio, florestas coníferas, né? No clima frio de montanha, tundra e os musgos. No clima temperado, florestas temperadas. No clima de Mediterrâneo, árvores pequenas e arbustos. No clima desértico, vegetação escassa e xerófila, né? Que é aquele tipo de vegetação, né? Igual os cactos, que possuem uma grande quantidade de água, né? Em seu interior, para que eles possam sobreviver durante muito tempo. Clima semiárido, estepes e pradarias, ok? Bom, galerinha, uma coisa também que eu gostaria de reforçar com vocês, que é muito interessante também, é a questão dos recursos naturais e as fontes de energia, tá? A Europa, ela tem investido aí bravamente na questão dos recursos naturais que vão se renovando, né, com o passar do tempo. A gente sabe que os recursos naturais não renováveis, que são aqueles que vêm, né, diretamente da natureza, eles com o passar do tempo estão sendo muito consumidos e vão acabar. É o caso do carvão, é o caso do petróleo, é o caso do gás natural e outras fontes de energia, né, até como o urânio, que é utilizado aí nas grandes empresas aí radioativas, tá? Agora, os recursos naturais renováveis, né, a Europa, aí, por acreditar e ter um grande investimento nas suas indústrias, ela vem aí investindo pesado nessa categoria, tá? Por exemplo, a gente tem aqui muito interessante, ó, a questão da energia, né, geotérmica, que é causada pelo calor dos vulcões, tá? A energia eólica, que é causada aí pela quantidade dos ventos, e é lógico que a hidrelétrica também, tá bom? Bom, galerinha, então esse foi o nosso capítulo 2, que a gente falou aí rapidamente. E o nosso capítulo 3, ele vai falar basicamente sobre a regionalização do continente europeu. Ou seja, sobre a divisão, né, desse território, como é que ele foi se dando ao longo dos anos.
Então, a gente falou muito aí, né? Primeiro sobre a formação da regionalização criada pela ONU, que é a mais utilizada atualmente, que está logo na capa de abertura do nosso capítulo, mostrando aí que a gente tem a Europa Ocidental e a Europa Oriental, né? Que durante muitos anos aí ficou caracterizada como uma consequência aí da Segunda Guerra Mundial, né, onde a gente teve aí a divisão entre os países capitalistas e os países socialistas, né? A ONU, ela não concorda com essa divisão não, tá? Para a ONU, existe 4 conjuntos espaciais na Europa, que é a Europa Ocidental, a Europa Setentrional, a Europa Centro-Oriental e a Europa Meridional, ok? Então, nesse mapa aqui que a gente tem na página 56, que a gente até fez a revisão dele na semana passada, ele mostra aí direitinho como que está caracterizada, tá? Essa divisão regional aí do continente europeu, de acordo aqui com as suas cores, vocês vão vendo aqui ao lado, ó, como que está distribuído aqui esse pedacinho do continente europeu. A gente vê aqui que a gente tem em laranja aqui, ó, a Europa meridional, tá? A gente tem em verde a Europa Ocidental, em rosa a Europa Setentrional e em laranja aqui a gente vai ter a Europa Centro-Oriental, tá? Vamos lá, falando mais um pouquinho aí do que é bacana. Bom, mais pra frente vocês vão encontrar, né, algumas características específicas de cada parte dessa aí do continente europeu. Eu vou pedir para que vocês retornem, né, alguma dúvida lá onde a gente tem os nossos slides, aonde a tia colocou tudo bem mastigadinho lá para vocês, tá bom? Outra coisa aí que é bastante interessante aí a gente falar é sobre a questão do IDH do continente europeu, né? Que ele tem aí, todo o continente, na sua maioria, um IDH muito bom, né? Os maiores países aí que tem o índice de desenvolvimento humano, ele acaba se encontrando na sua maioria no continente europeu, tá bom? Então, meus amores, a tia aí deixou para vocês no canal Tira Dúvidas, tá? Vocês podem aí ligar para a tia, mandar alguma dúvida que vocês tiverem. E também deixei postado lá no Google Classroom um material para vocês fazerem um simulado, tá? Com algumas questões importantes aí de geografia, que vai aí enriquecer, né, o conhecimento de vocês para que a gente possa estar fechando aí, finalizando o nosso primeiro bimestre, ok? Na aula da semana que vem, a gente vai entrar aí no nosso volume 2, referente ao nosso segundo bimestre, tá? Com matérias novas. E a tia aí aguarda ansiosa aí para que a gente acabe logo essa pandemia e possamos estar juntinhos. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Um beijinho no coração de vocês aí e caprichem no simulado, tá bom? Um beijo.